Hoje você vai aprender análise sintática do período simples, passando por todos os termos de oração. Você vai ver frase, oração e período, sujeito, tipos de predicado, tipos de verbo e seus respectivos complementos, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, complemento nominal, adjunta de nominal, aposto e vocativo. Meus amigos, frase é toda e qualquer expressão que tenha sentido completo, que consiga realizar um ato comunicativo. Isso pode ser desde uma frase nominal, que é bem simplesinha, formada só por uma palavra. Por exemplo, eu chego aqui e digo: Oi. Foi realizado entre nós um ato comunicativo? Foi. Ele foi inteiro? Foi completo? Foi. Então a palavra oi é um exemplo de frase. Como não tem nenhum verbo ali, a gente vai chamar essa frase de frase nominal. A gente começa com um pedacinho da música do Nando Reis, que ele fala: Bom dia, dona Mariquinha. Essa expressão, bom dia, dona Mariquinha, ela tem sentido completo? Ela é uma frase. Não tem verbo? Não. Então ela é uma frase nominal. Queridos, oração é a expressão que apresenta verbo ou locução verbal. E cada verbo ou locução verbal vai indicar a existência de uma oração. Não tinha medo o tal João de Santo Cristo, expressão que todo mundo aqui conhece, pedacinho da música do Legião Urbana que todo mundo que foi adolescente na minha geração tinha que saber cantar inteira para ter alguma chance de se dar bem na baladinha, não é? E tinha que discutir significado de música também. Hoje em dia as coisas mudaram um pouquinho, né? Não tinha medo do tal João de Santo Cristo. Essa expressão é uma frase porque tem sentido completo. E ela é uma oração? Ela é uma oração porque nós encontramos aqui o verbo tinha. Existe mais algum verbo? Não tinha medo o tal João de Santo Cristo. Não. Um verbo somente? Então nós temos somente uma oração. Eu coloquei aqui um outro pedacinho de música que constitui uma exceção. Eu disse a vocês agora há pouco que oração é a expressão que apresenta verbo ou locução verbal, e disse ainda que cada verbo ou locução verbal indica a existência de uma oração, correto? Eu trouxe também um caso de exceção. Na língua portuguesa, existe uma expressão chamada partícula de realce ou partícula expletiva. Essa partícula de realce ou partícula expletiva é a expressão que, se a gente retirar do contexto, não vai trazer nenhuma alteração de sentido e nem vai trazer alteração na classificação dos elementos que ali permanecerem. Exemplo: nessas horas é que Deus deixa pistas. Ele continua e fala, para ser feliz. Mas vamos lá. Se eu perguntasse para você, quantas orações existem nessa expressão aqui? Nessas horas é que Deus deixa pistas. Provavelmente a gente responderia duas orações. A gente tem aqui o verbo é e a gente tem aqui o verbo deixa. Se a gente seguisse o padrão que eu acabei de explicar, a gente diria que existem ali duas orações. Fique muito atento à expressão é que, porque em algumas situações ela pode ser retirada sem que haja, como eu disse, qualquer tipo de alteração de sentido e na classificação do que sobrou ali. Bom, vamos classificar tudo que aparece aqui? Nessas horas, Deus deixa pistas. A gente vai fazer de conta, a partir de agora, que a expressão é que não está mais presente no contexto. A gente vai ter agora a expressão nessas horas, Deus deixa pistas. Tirei o é que. Houve alguma alteração de sentido? Não, nenhuma alteração de sentido. Deus deixa pistas nessas horas. Eu reorganizei rapidamente a oração. Quem é que deixa pistas nessas horas? Deus vai ser sujeito da oração. Quem deixa alguma coisa. Verbo transitivo direto. A palavra pistas é objeto direto do verbo deixar. A expressão nessas horas indicou para a gente o momento em que acontece o verbo deixar. Isso aqui se chama adjunto adverbial de tempo. Tirei o é que. Sujeito, Deus, continua sendo sujeito. O verbo continua sendo transitivo direto. Pistas, continua sendo objeto direto.
Nessas horas, continua indicando o momento em que acontece o verbo, portanto, sendo adjunto adverbial de tempo, certo? Então, nós temos aqui nessa expressão é que um bom exemplo que se repete em um monte de prova por aí, de partícula de realce. A partícula de realce vai ser um café com leite gramatical. Como assim café com leite? Você lembra quando... Bom, quando era criança a gente brincava na rua da minha casa de esconde-esconde, pega-pega, essas coisas. Vocês lembram disso ou não? De vez em quando tinha que o irmãozinho de algum amigo meu brincar, porque senão o meu amigo não podia ir, e ele era o café com leite. Tudo que ele fazia não valia. E a partícula de realce, ou partícula expletiva, é um café com leite gramatical. Embora tenha verbo, esse verbo não vai ser contabilizado para fins de oração. Entenderam a malandragem? Tá, isso aqui caiu no concurso do Quadro Geral do Estado do ano de 2008, eu acho. A questão era a seguinte, também era um trecho de música, a música era do Dorival Caymmi. O que é que a baiana tem? Lembra da música? Daí pegaram um que. Daí, o que fazia parte da expressão é que. Daí estava lá, o que é que a baiana tem? Tira um é que. Sobra o que a baiana tem. Houve alteração de sentido? O que é que a baiana tem? E o que a baiana tem? Houve alteração de sentido? Não. O sujeito é a baiana. Quem tem alguma coisa. Verbo transitivo direto. Aquele o que, pronome interrogativo que atua como objeto direto. Enfim, tudo continua a mesma coisa. Inclusive o sentido? Sim. A resposta correta à questão era partícula de realce. Ou partícula expletiva. Expletiva com X, tá? É a mesma coisa. Então, já coloquei um exemplo também que foge ao padrão. Nessas horas é que Deus deixa pistas. Nosso amigo, talvez não saia no microfone, então nosso amigo Davi perguntou se a gente poderia separar o é que e ainda assim a expressão continuar sendo uma partícula de realce ou partícula expletiva. A resposta é sim. E nós temos de ter essa habilidade e essa malícia para conseguir enxergar que esse é que separado poderia estar junto e poderia ser retirado sem que houvesse alteração de sentido. Então, é nessas horas que Deus deixa pistas para eu ser feliz. Nessas horas é que Deus dá para juntar o é que? Dá. Retiramos ele, houve alteração de sentido? Não. Houve alteração no que sobrou? Não. Partícula de realce expletiva, junta ou separada. Obrigado por lembrar aí. Queridos, período. Cuidado para não confundir frase de oração e período, tá? Porque é parecido. O período é a expressão que começa na maiúscula, do começo inicial, né? E vai até o ponto, que pode ser final, interrogação, exclamação ou reticências. Desde que, da maiúscula inicial ao ponto, haja pelo menos uma oração. Marvin, a vida é pra valer. Conhece a música do Titãs? Marvin, a vida é pra valer, eu fiz um... Quem é mais velho conhece aí, os novinhos ainda não. Tá. Esse Marvin é o nome da pessoa, é o pai falando para o filho. Marvin, o nome do moleque é Marvin. Marvin, a vida é pra valer. Eu pergunto, essa expressão é uma frase? Por quê? Porque tem sentido completo. Existe oração aqui? Falou em oração, o que a gente vai procurar? Verbo. Encontramos um verbo, o verbo é, encontramos outro verbo, o verbo valer. Da maiúscula do começo até o ponto, houve quantas orações? 2. Houve mais de uma oração. Houve quantos períodos? 1 período. Porque da maiúscula do começo ao ponto, houve pelo menos uma oração? Sim, houve 2 orações. Nós temos aqui um período chamado de período composto. O período composto é aquele em que ocorre mais de uma oração. Na expressão, bom dia, dona Mariquinha, que nós já vimos no começo, concluímos que essa expressão é uma frase porque ela tem sentido completo. Essa expressão é também um período? Vamos ver? Da maiúscula do começo até o ponto, houve pelo menos uma oração? Então, nós não temos aí um período. Nós temos simplesmente uma frase nominal.
O lugar de errar é aqui. Porque aqui a gente pode errar com força. Porque cada erro que a gente comete aqui e percebe a razão do erro, é um erro que a gente não vai cometer no dia da prova. Então, quando você for fazer questão em casa, passa a pensar dessa forma. Fez 10 questões, errou 8, que ótimo. São 8 questões que, ao identificar a razão do erro, você não erra mais no dia da prova. Porque se você errar em casa, ou você errar aqui e falar, puxa, nossa, como eu sou burro, aí você vai estar deixando de aproveitar a oportunidade de aprender com erro. Continuando, queridos. Quando a gente encontra uma oração, ou seja, quando a gente encontra uma expressão que tem verbo ou locução verbal, é comum que ali, naquela expressão chamada oração, haja 2 blocos de informação. A primeira, chamada de sujeito, que é o elemento sobre o qual se declara alguma coisa. E a outra é tudo aquilo que se fala sobre o sujeito, chamada de predicado. E a gente começa agora a conversar sobre o sujeito. Sujeito é o elemento sobre o qual se faz uma declaração e com quem o verbo, em regra, vai concordar. Por essa razão, existe um macete para encontrar sujeito e eu peço que você use esse macete, por favor. O macete é perguntar antes do verbo quem é que ou o que é que. A resposta que você obtiver da pergunta que você fez é o sujeito. É simples assim. Dos casos mais prosaicos, mais comuns, mais simples, até aqueles casos mais complexos. O esquema do quem é que ou o que é que antes do verbo sempre vai nos conduzir ao sujeito. Quando a gente encontra o sujeito, lembra que eu falei para encontrar o sujeito a gente pergunta quem é que ou o que é que antes do verbo? Quando a gente tem uma resposta, esse sujeito de cara já vai ser chamado de sujeito determinado. Sempre que o sujeito for encontrado, ele vai ser chamado de sujeito determinado. Nós vamos encontrar 3 tipos de sujeito determinado. O sujeito determinado simples, que é aquele que apresenta somente um núcleo. Núcleo é a palavra mais importante do termo. A gente vai ter também o sujeito determinado composto, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e o sujeito determinado oculto. Agora, vamos ficar com o sujeito determinado simples. Voltamos para a musiquinha de Legião Urbana. Não tinha medo o tal João de Santo Cristo. O que aconteceu aqui, eu até peguei esse pedacinho de música, porque o que foi feito aqui é feito em muitas questões. A inversão da ordem dos elementos da oração. A gente está acostumado na escola, no cursinho, a falar sujeito, verbo e complemento. Não tinha... O tal João de Santo Cristo não tinha medo. Só que na vida real, nas músicas, nos textos, às vezes, para dar mais ênfase a uma expressão, se pega essa expressão que deveria ficar no fim ou no meio e põe no começo. O que quer se privilegiar aqui é o fato de ele ser valente. Quando eu coloco no começo que ele não tinha medo, o que eu quero ressaltar não é que ele era de Santo Cristo, e nem que ele era um tal João, era que ele era um cara que não tinha medo. Por essa razão, colocaram no começo o predicado, deixando o sujeito para aparecer depois. Quando eu pergunto, quem é que não tinha medo? Aí me vem a resposta de quem de fato é o sujeito. Quem é que não tinha medo? O tal João de Santo Cristo. Encontramos o sujeito da oração. Agora eu pergunto a vocês, qual é a palavra mais importante desse sujeito? Como é que a gente faz para saber? Todas as palavras que fazem parte de um termo qualquer, neste caso é o sujeito, vão se referir à palavra mais importante. Olha só, o artigo o se refere a quem? João. Quem que é o tal? O João. Quem que é de Santo Cristo? O João. Razão pela qual João é o núcleo do sujeito. Se o sujeito foi encontrado, ele é determinado. E se ele apresentou somente um núcleo, ele é sujeito determinado simples. Sujeito determinado composto é aquele que vai apresentar mais de um núcleo, mais de uma palavra de grande importância. Outra coisa que eu preciso falar para você. Normalmente, núcleo de sujeito, objeto direto, objeto indireto, núcleo de termo de oração, em regra, é um substantivo.
Substantivo é a palavra que nasceu para ser a mais importante nos termos em que ela aparece. Então, encontrei um sujeito, quero saber quem é o núcleo, dá uma olhadinha no substantivo, porque existe grande chance de que ele seja o núcleo do sujeito. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Eu quero que você me ajude a identificar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é só apagar a segunda oração, que não me interessa muito neste momento. Ficamos só com a primeira parte. Eduardo e Mônica um dia se encontraram. Eu quero que vocês me ajudem a encontrar o sujeito do verbo encontrar. O procedimento é o mesmo desde sempre. Quem é que se encontrou? Eduardo e Mônica. Esse sujeito, Eduardo e Mônica, ele é formado por 3 palavras. Pelo substantivo Eduardo, que dá nome a uma pessoa, pelo substantivo Mônica, que também dá nome a uma pessoa, e pela conjunção e, conjunção aditiva, que ligou esses 2 nomes. Quais são as palavras mais importantes desse sujeito? Eduardo e Mônica. Então, Eduardo é o núcleo do sujeito, Mônica é o núcleo do sujeito. O sujeito foi encontrado por nós? Então, nós temos, neste caso, o sujeito determinado, que por ter mais de um núcleo foi chamado de sujeito determinado composto. Queridos, sujeito determinado oculto é aquele que, mesmo sem estar escrito, ele é identificado por nós. Isso vai acontecer de 2 maneiras. A primeira, pela terminação do verbo. Se eu digo, por exemplo, comprei um sanduíche, qual é o sujeito da oração? Mas eu falei o eu antes, agora há pouco? Eu escrevi o eu, mas eu encontrei, não encontrei? Quando eu encontro um sujeito sem ele estar escrito, pela terminação do verbo, como eu acabei de mostrar, ele vai ser chamado de sujeito determinado oculto. A terminação do verbo também se chama desinência verbal. Quando eu digo, compramos um livro hoje, qual é o sujeito dessa oração? Percebeu que foi o elemento mos que contou pra gente quem é que é o sujeito da oração? Compramos. Esse mos contou pra gente quem é que comprou. Razão, esse mos é chamado de desinência número pessoal. O sujeito que é encontrado pela desinência de um verbo, ele é chamado de sujeito oculto ou sujeito desinencial. Também está sendo chamado ultimamente nos concursos de sujeito elíptico, de sujeito subentendido e até mesmo de sujeito implícito na desinência verbal. É tudo a mesma coisa, é o tal do sujeito oculto. Desejo a você. Qual é o sujeito dessa oração? Eu. Como é que eu sei que é o eu? Porque a terminação do verbo desejo conta pra gente que só pode ser o eu. O sujeito foi encontrado mesmo sem estar escrito? Então nós temos aí sujeito determinado, porque ele foi encontrado, oculto. O nome oculto não tem aparecido com muita frequência em concurso público. O que tem aparecido é elíptico e desinencial, mas é tudo a mesma coisa. Oculto, elíptico, desinencial, subentendido ou implícito, é tudo a mesma coisa. É o sujeito oculto. Em algumas situações, vai acontecer de nós não conseguirmos identificar o sujeito de uma oração. A gente sabe que aquele sujeito existe, mas ou a gente não consegue identificar ou não querem contar para a gente. Isso vai acontecer, esse sujeito indeterminado, de 3 formas diferentes. A primeira forma, com verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito escrito ou contexto, que nos informe quem é o sujeito, naturalmente. Cortaram os meus braços. O verbo cortar apareceu na terceira pessoa do plural? Sim ou não? Apareceu algum contexto que vai me contar quem é que cortou o meu braço? Não. Quando eu encontro um verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito escrito ou contexto, como aconteceu aqui, é porque a intenção não é dizer que eles cortaram os meus braços. É dizer que alguém que eu não sei ao certo quem foi, realizou a ação verbal.
E por isso o sujeito é indeterminado. Este caso não ajuda muito, mas eu vou dar um exemplo mais claro. Você acorda de manhã, sua mãe fez para você seu sanduíchezinho, colocou na sua lancheira. Você veio feliz da vida para o colégio. Chegando ao colégio, você pegou sua lancheirinha com o seu sanduíche, colocou embaixo da carteira. Ao tocar o sinal do recreio, você pegou a lancheira. A hora que você abriu a lancheira, o sanduíche não estava mais ali. Você vai falar naquele momento alguns vocativos de baixo calão e depois você deve falar: pegaram o meu lanche. Você acabou de usar o verbo pegar na terceira pessoa do plural. Você usou o verbo na terceira do plural aqui, não foi para dizer que foram eles que pegaram o seu lanche. Foi para dizer que você não sabe ao certo quem foi. Porque se você for para a situação de sala de aula, em que você abre a lancheira e percebe que o lanche não está mais ali, e você fala, pegaram o meu lanche, é possível que somente uma pessoa tenha pegado o seu lanche. É possível que gangues especializadas em furtos de lanche tenham pegado o seu lanche? Menos provável, mas ainda assim possível. Ou seja, verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito escrito, neste caso, nos indicou que o sujeito é um sujeito indeterminado. Porque o verbo na terceira do plural não foi usado para indicar que foram eles. Foi usado para indicar que eu não sei ao certo quem foi. Por isso, o sujeito indeterminado. Existem outras duas formas de o sujeito ser indeterminado. A mais comum, depois do verbo na terceira pessoa do plural, é um pronome se, sendo chamado de índice de indeterminação do sujeito. Eu consigo perceber que o se é índice de indeterminação do sujeito de três formas diferentes. A primeira, sabendo o tipo de verbo que o se está acompanhando. Se eu encontrar um se acompanhando verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e verbo de ligação, esse se já é um índice de indeterminação do sujeito. Vai aparecer no contexto, normalmente, um adjunto adverbial, verbo intransitivo mais se mais adjunto adverbial, ou verbo transitivo indireto mais se mais objeto indireto, ou verbo de ligação mais se mais predicativo do sujeito. Eu sei que não expliquei isso ainda, mas eu pretendo explicar hoje para vocês. Se esse quadro aparecer, os verbos ocorrerão obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Se você achou tudo isso aqui muito complicado, tudo bem, você vai aprender todos os tipos de verbos. Mas neste momento, existe uma segunda forma de eu te explicar isso aqui. Eu vou pegar o se, que aparece no contexto, e vou tentar transformar aquela oração numa oração na voz passiva analítica. Eu sei que tudo ficou muito confuso, mas na prática é mais fácil. Por exemplo, se eu digo, precisa-se de operários. Vamos tentar passar para a voz passiva analítica. Se der certo a passagem, o se vai ser chamado de partícula apassivadora. Se der errado, se ficar tão feio que deu errado, o se vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Então a gente faz assim. Alugam-se apartamentos. Alugam-se apartamentos. Passar para a voz passiva analítica é você pegar o verbo, transformar em dois e dar cabo do se. Então, alugam-se apartamentos. Dá para eu transformar em apartamentos são alugados. Passar para a voz passiva analítica não é mudar a ordem. É você pegar um verbo e transformar em locução verbal com o último verbo no particípio. Alugam-se apartamentos, apartamentos são alugados. Deu certo? Ficou bonito no ouvido? Ficou. Se ficou bonito, esse se vai ser chamado de partícula apassivadora. E aí eu pergunto, alugam-se apartamentos, é equivalente a apartamentos são alugados? Sim. O que são alugados? Apartamentos vai ser o sujeito. Sujeito determinado.
um núcleo só, sujeito indeterminado simples. Na conversão ficou bonito? Ficou. C é partícula passivadora e o algo ou alguém que vem depois é sujeito. É interessante fazer a conversão também para não saber que sujeito vai ser. Exatamente. E é rápido, porque tem 3 formas de identificar o C como partícula passivadora ou como índice de indeterminação. Se você já conhece os verbos, o que é um verbo intransitivo, o que é um verbo transitivo direto, transitivo indireto ou de ligação, beleza, você tem um recurso a mais. Se você não conhece os verbos e tem pressa porque a prova está chegando, eu recomendo que você faça esse esqueminha da conversão. Eu mostrei um caso que funcionou, certo? Agora eu vou mostrar um caso que não funciona e vou mostrar também, já estou aqui mesmo, o porquê que o C vai ser índice de indeterminação nestes casos. Agora vamos para o verbo. Precisa-se, precisa, mais o C, precisa-se de operários. Qual é o sujeito da oração? Olha, apareceu um C, ai meu Deus, esse C, o que ele é? Respira fundo e tenta passar para a voz passiva analítica. Precisa-se de operários. Dá para eu transformar em de operários são precisados. Lembra que eu falei que converter é pegar o verbo e transformar em 2? Transformar em locução verbal? Vou pegar o verbo principal, vou pegar o verbo precisar e colocar e transformar numa locução verbal com o verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. De operários são precisados. Bom ou ruim? Bom ou ruim? Ruim. Se ficou ruim, é porque esse C é índice de indeterminação do sujeito. O sujeito é indeterminado. Só para verificar. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém, certo? Verbo transitivo indireto. De operários, complemento do verbo, objeto indireto. Só para confirmar, então, aquela tabelinha que eu passei agora há pouco. Verbo transitivo indireto mais C mais objeto indireto. O C, índice de indeterminação do sujeito. Se você achou difícil fazer esse papo de ver classificação do verbo, tenta converter. Precisa de operários. De operários são precisados. Ficou feio? Ficou. O C é índice de indeterminação e o sujeito é indeterminado. Na verdade, no próximo caso, é outro exemplo do mesmo caso com outro tipo de verbo. Tá vendo precisa? Ó, vou fazer uma pequena modificação aqui, ó. Precisa de operários. Eu não pus o C ainda, tá? Agora eu vou te explicar, demonstrar, na verdade, por que o C é chamado de índice de indeterminação. Eu já dei um macete e agora eu vou mostrar para você por que é assim. Precisa de operários. Eu vou mudar o verbo mais um pouquinho. Preciso de operários. Qual é o sujeito? Eu. Encontrei o sujeito? Até o presente momento, sujeito determinado oculto. Eu, certo? Vou fazer mais uma mudança. Precisas de operários. Qual é o sujeito? Quem precisas? Eu preciso. Eu preciso. Tu precisas. Encontrei o sujeito? Sujeito determinado oculto. Tu. Tirei o sujeito de novo, que eu vou mudar. Tirei o S. Precisa de operários. Eu preciso, tu precisas, ele ou ela. Concorda que o precisa, eu tenho sujeito oculto, ele, ou sujeito oculto, ela? Sim ou não? Sim. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. O verbo transitivo indireto, porque ele pede o complemento e exige que o seu complemento venha precedido pela preposição de. Aqui eu vou ter um objeto indireto. Sujeito determinado oculto, ele ou ela. Todo mundo me acompanhando direitinho? Agora eu vou fazer uma pequena modificação. Precisa ser de operários. Agora eu te pergunto, quem é que precisa de operários? Sem o C, eu sabia que era ele ou ela? Com o C, eu continuo sabendo? Então, a presença desse C fez o sujeito deixar de ser conhecido por mim e passar a ser indeterminado? Sim ou não? Então o sujeito não é mais determinado oculto. Agora ele passou a ser um sujeito indeterminado. De quem foi a culpa? Por essa razão, o C vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Em vez de eu fazer todo esse procedimento para chegar a essa conclusão, eu posso só tentar fazer a conversão. Precisa-se de operários. De operários são precisados. Ficou bom ou ruim? Se ficou ruim, você já sabe que esse C é índice de indeterminação do sujeito, sem ter que percorrer esse
caminho que a gente fez, mudando o verbo e aquela coisa para chegar à mesma conclusão. Outro tipo de sujeito que costuma aparecer em quase todo concurso público é o sujeito inexistente. O sujeito inexistente vai acontecer quando a gente encontrar um tipo específico de verbo chamado de verbo impessoal. Verbo impessoal, como o próprio nome sugere, é aquele cuja conduta não pode ser atribuída a alguém. Por exemplo, choveu muito hoje. Quem é que choveu? Ninguém, simplesmente choveu. Então, por isso que fenômenos naturais normalmente nos remetem à oração sem sujeito ou com sujeito inexistente. Bom, mas oração sem sujeito ou sujeito inexistente, como eu disse, vai acontecer com um determinado tipo de verbo chamado de verbo impessoal. As três principais características dos verbos impessoais são: primeira característica, ele vai ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Só tem uma exceção, que é o verbo ser. Nos demais casos, o verbo vai ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Ele não vai ter sujeito. Tá bom? Vamos a eles. Na feirinha da Pavuna houve uma grande confusão. O primeiro verbo que a gente vai encontrar como impessoal, pelo menos aquele que mais aparece em concurso público, é o verbo haver. Sendo usado com o sentido de existir, com o sentido de acontecer ou ainda indicando o tempo que já passou. Quando eu digo na feirinha da Pavuna houve uma grande confusão, a gente tem aqui o verbo haver. Por acaso, o verbo haver está sendo utilizado com o sentido de acontecer? Na feirinha da Pavuna aconteceu uma grande confusão. Verbo haver sendo utilizado com o sentido de existir, com o sentido de acontecer, ou indicando o tempo que já passou, ele vai ficar obrigatoriamente no singular e a oração não vai ter sujeito. Tá bom? E só para você saber, o verbo vai ser transitivo direto. E uma grande confusão aqui vai ser o objeto direto que completou o sentido do verbo haver. Bom, vocês já sabem que sujeito é o elemento sobre o qual a gente faz uma declaração e com quem o verbo concorda, certo? Vocês já sabem que oração é a expressão que tem verbo ou locução verbal e que cada verbo ou locução verbal indica a existência de uma oração. A gente vai encontrar agora um sujeito formado por uma oração. Mateus e Cauã. Amar você de longe é tão ruim. Primeira coisa que eu vou pedir para você me ajudar é a identificar quantas orações existem aqui. Amar você de longe é tão ruim. Como é que a gente faz para encontrar a oração? A gente vai procurar verbo, porque eu sei que cada verbo ou locução verbal indica a existência de uma oração. Então aqui, verbo amar, exatamente. Vamos ver aqui. Verbo amar e verbo é. Eu já vou aproveitar e vou separar as orações aqui. O é tão ruim é uma oração. E o amar você de longe é outra oração. O que é? Para encontrar o sujeito, você sabe como é que a gente faz, né? A gente pergunta quem é que ou o que é antes do verbo. Então agora eu pergunto, o que é tão ruim? Amar você. Amar você. De longe. Quando eu pergunto o que é que ou quem é que antes do verbo, o que eu encontro é o sujeito, não é? Então se eu falar assim, distância é tão ruim, qual é o sujeito? Não, sei que não está escrito isso. Distância é tão ruim. O que é tão ruim? Sujeito. Se eu digo, amar você de longe é tão ruim, o que é tão ruim? Amar você de longe. Toda a primeira oração é o sujeito da segunda oração, o que pra gente é estranhíssimo. Mas foi a resposta que a gente... Lembra que eu falei que o macetezinho de perguntar quem é que ou o que é antes do verbo funciona dos casos mais simples aos mais complexos? Você lembra disso? João chutou a bola. Qual é o sujeito? Como é que você sabe? Quem é que chutou a bola? João. O caso mais simples.
Amar você de longe é tão ruim. O que é tão ruim? Sujeito. Esse sujeito teve um verbo? Sim? Teve um verbo dentro de si, não teve? Se ele é um sujeito com um verbo, ele é um sujeito em forma de oração. Se ele é um sujeito em forma de oração, ele é um sujeito oracional. Amigos, a gente conversa agora sobre predicado, que é outro termo essencial da oração. O predicado é tudo aquilo que a gente fala sobre o sujeito. Para eu poder explicar para você o que é predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, que são os 3 tipos de predicado, eu preciso apresentar a vocês antes a predicação verbal, as classificações que os verbos vão poder ter dentro de um contexto sintático. A gente vai falar sobre verbos intransitivos, sobre verbos transitivos e sobre verbos de ligação. Os verbos intransitivos são aqueles que, em regra, têm sentido completo. Quando eu digo em regra, se prepara porque tem exceção. Ele fala, não te darei flores. Daí ele continua e diz, elas murcham, elas morrem. Eu vou separar aqui agora as duas orações. Eu vou separar as duas orações. Eu tenho aqui oração número 1 por causa do verbo murchar, oração número 2 por causa do verbo morrer. Na expressão, elas... Deixa eu escrever isso aqui contra a cor. Elas murcham. Ficou uma perna a mais, mas tá tudo bem, tá? Elas murcham. Tem sentido completo? Elas murcham. Você já sabe que o elas se refere a flores. As flores murcham. Tem sentido completo? Tem. Tá pobre, não tá? É uma frase pobre de informação, mas tem sim sentido completo. O elas, você já identificou como sujeito. O verbo murchar, ele vai precisar dar um rolezinho em busca de um complemento? Sim ou não? Não. Elas murcham é suficiente? É. Se o verbo não vai precisar dar um rolezinho para buscar um complemento, ele não vai se mexer. Se ele não vai se mexer, ele não vai transitar. E se ele não transita, ele vai ser chamado por nós de verbo intransitivo. Então, o verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo, e agora eu vou explicar a exceção, ou que vem acompanhado somente por adjuntos adverbiais. Tá bom? Daqui a pouco eu exemplifico melhor esse segundo caso. Continuando. Amigos, verbo transitivo. Verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. Todo complemento verbal vai receber o mesmo nome, ele vai ser chamado de objeto. Eu vou encontrar 2 tipos de verbos transitivos. Os verbos transitivos diretos são aqueles que pedem um complemento, mas que não exigem que tal complemento seja iniciado por uma preposição. Vem cá, ó, se liga no exemplo. Eduardo e Mônica trocaram telefone. A gente já sabe encontrar o sujeito, não sabe? Quem é que trocou o telefone? Eduardo e Mônica. Então, Eduardo e Mônica, eu já sei que é o sujeito da oração. Se eu dissesse simplesmente, Eduardo e Mônica trocaram, teria sentido completo? Não. Porque quem troca, troca algo. Ó, outro macetezinho. Quando eu me deparo com um verbo que não vai ser de ligação, depois eu vou mostrar o que é de ligação e você exclui de ligação do contexto. Quando eu me deparo com um verbo que pede complemento, para eu identificar que tipo de verbo é esse, eu falo quem e falo 2 vezes o verbo. Quem troca, troca algo. Precisou de... Algo não é preposição, beleza? Preposição é a, ante, até, após, com, contra. Quem troca, troca algo. O verbo aceitou se ligar diretamente a esse algo, sem preposição? Sim. Nós temos aqui um verbo transitivo direto. E a palavra telefone é o complemento do verbo transitivo direto. O complemento de um verbo transitivo direto é um objeto direto.
e o verbo não pede que tal complemento seja iniciado por preposição. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer, porque as pessoas costumam confundir isso. Verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento, mas que não exige preposição no complemento. Isso significa que não vai ter preposição? Não, isso significa que ele não pede. Exemplo do que eu estou falando. As bruxas beberam suas poções. As bruxas, sujeito da oração. Quem bebe, bebe algo. O verbo beber pede complemento? Verbo transitivo. Ele pede complemento com ou sem preposição? Sem. Suas não é preposição. Suas é pronome possessivo, beleza? Verbo transitivo, direto. Suas poções, objeto, direto. Alguma dúvida? Agora eu vou colocar uma preposição aqui. As bruxas beberam de suas poções. Teve preposição? Começou o complemento verbal? A preposição começou o complemento? Começou. Está aqui começando o complemento. A pergunta que eu faço é, a presença da preposição tornou o verbo que era transitivo direto em um verbo transitivo indireto? Não. Por que não? Porque quem manda é o verbo. Existe uma parte da matéria chamada de regência verbal. Regência nos remete a poder. E é o poder do verbo sobre o seu complemento. Então agora tem preposição, não tem? Mas foi o verbo quem pediu? O verbo continua sendo transitivo? O fato de ter havido uma preposição iniciando o complemento do verbo transforma obrigatoriamente esse complemento em objeto indireto? Sim ou não? Não, o verbo continua mandando. O complemento é leal ao verbo. O verbo continua sendo transitivo direto, certo? O complemento de um verbo transitivo direto, ainda que seja iniciado por preposição, ele continua sendo objeto direto. Só que agora ele é um objeto direto preposicionado. Por isso que é importante você entender que verbo transitivo direto é aquele que não exige que o seu complemento seja iniciado por preposição. O que não significa que não possa haver preposição. Pode haver preposição? Pode. Está aqui. Mas foi o verbo quem pediu? Então o verbo continua sendo transitivo direto e como o complemento obrigatoriamente acompanha o verbo, eu continuo tendo o objeto direto. Agora uma pergunta rápida. A presença da preposição de alterou o sentido da expressão? Sim. As bruxas beberam suas poções. Elas beberam toda a poção, tudo. Se eu digo que as bruxas beberam de suas poções, eu quero dizer que elas beberam parte de suas poções. Então aqui eu tenho um objeto direto preposicionado com força partitiva, indicando parte do todo. Por exemplo, os homens beberam do vinho e comeram do pão. Se chegar alguém, vai ter vinho? E se eu dissesse, os homens beberam o vinho e comeram o pão, não teria mais nem pão e nem vinho. Se eu digo que eles comeram do pão e beberam do vinho, é porque ainda há pão e ainda há vinho. Na verdade, a gente tem que entender o porquê que as coisas acontecem. O verbo beber, ele não pediu preposição de. Eu poderia muito bem dizer, as bruxas beberam suas poções. Se eu resolvi alterar o jeito de fazer as coisas, é porque existe alguma intenção. Qual é a intenção de eu colocar a preposição de aqui? É indicar parte do todo. Isso aqui poderia ser cobrado numa prova? Com certeza. É correto afirmar que a presença da preposição de no começo do complemento verbal passou a indicar parte do todo e que o complemento deixou de ser um objeto direto e passou a ser um objeto indireto. Verdadeiro ou falso? Falso. A primeira parte era verdadeira. Quando eu falei do objeto indireto, aí é falso. Então o que eles fazem? Eles vão contando verdades até 2/3 do item. É alternativa. Aí no último terço eles põem a mentirinha ali. Diga. Sim, mas a gente... Meu querido, isso aqui é CSI gramática.
Não tem CSI Los Angeles, a nossa CSI gramática. A gente tem que estar atento a cada coisinha e ligar os pontos e conectar as informações e chegar a conclusões. Isso é um jogo. É um joguinho. Que nem tem quem joga carta, tem quem joga... A gente joga língua portuguesa. Entender como é que funciona o jogo, quem se conecta com quem, que efeito que eu causo se eu fizer isso ou se eu deixar de fazer. Amigos, verbo transitivo indireto. É aquele que pede um complemento, né? Por isso ele é transitivo. E ele é indireto porque ele vai exigir que o seu complemento seja iniciado por uma preposição. Ou seja, ele é aquele tipo de verbo que não aceita estar diretamente ligado ao núcleo do complemento que ele pede. Ele exige que haja uma preposição como intermediária. Vamos ver agora, ó. O Eduardo gostava de novela e depois jogava futebol de botão com seu avô. Mas o que nos interessa aqui, Eduardo gostava de novela. Quem é que gostava de novela? Eduardo é o sujeito da oração. Quem gosta, gosta. Você percebe que quando eu falo quem duas vezes o verbo, aparece a preposição de? Quem gosta, gosta? Porque eu percebo que o verbo exigiu uma preposição. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto. A expressão de novela completou o sentido do verbo? Houve preposição de? Então, na expressão gostava de novela. A expressão de novela é o complemento do verbo gostar. Houve a preposição de porque o próprio verbo exigiu. Porque quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Temos, portanto, aqui um verbo transitivo indireto e o seu complemento chamado de objeto indireto. Informação importante. Você só consegue classificar os verbos como sendo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, ou verbo de ligação, observando o caso concreto. A gente vai encontrar, em algumas situações, um verbo que pede os dois complementos. Ele pede um complemento sem preposição, chamado de objeto direto, e um complemento com preposição, chamado de objeto indireto. E esse verbo vai ser chamado naturalmente de verbo transitivo, direto e indireto. Lembrando que nós só podemos descobrir a classificação de um verbo quanto à sua predicação, observando o caso concreto. Às vezes o mesmo verbo em contextos diferentes vai ter classificações diferentes. E para o seu cachorro de estimação, garantimos um potinho com um pouco de Chandon. Eu vou colocar essa expressão, deixa eu mostrar aqui a frase para vocês. Garantimos um potinho com um pouquinho de Chandon. Eu vou escrever aqui. Eu vou colocar na ordem direta, tá? Garantimos um potinho com um pouco de Chandon ao seu cachorro de estimação. Para você já se acostumar, qual é o sujeito da oração? Nós. Lembra quem é que garante alguma coisa aqui? Garantimos, nós garantimos. Nós, sujeito. Você concorda que neste contexto, quem garante, garante algo a alguém? É isso ou não? Então nós temos aqui um verbo pedindo dois complementos. O que é que nós garantimos? Nós garantimos um potinho com um pouco de Chandon. Isso aqui é um objeto direto. Uai, Darrê, mas teve preposição de, teve preposição com, mas essas preposições não foram usadas para ligar o complemento ao verbo. Foram usadas para ligar elementos dentro do próprio complemento. Então, o objeto direto é aquele que vai completar o sentido de um verbo transitivo direto
Ele não vai ter uma preposição no seu início. Ele pode ter preposição depois? Pode, mas no início, o verbo, se houver preposição, não é uma exigência do verbo. Tá bom? Tá. Quem garante, garante algo. O algo é esse aqui. O algo, aqui vai ser o objeto direto. Garantimos a quem? Ao seu cachorro de estimação. Aqui eu tenho a preposição a. Foi uma exigência do verbo? A preposição a aí ou não? Quem garante? Garante algo a alguém. Esse a preposição foi uma exigência do verbo. Por isso o verbo é transitivo direto por causa do primeiro complemento e indireto em razão do segundo, porque ele exige a preposição a. E ao seu cachorro de estimação, nós temos aqui um objeto indireto, indicando o a quem algo foi prometido. Entenderam a explicação? Queridão do fundo que fez cara de dúvida? Entendeu? Esse caso aqui é um caso um pouquinho mais complexo, tá? Eu poderia falar num caso mais fácil assim. Eu emprestei dinheiro ao meu cunhado. O caso mais complexo é se ficar no campo do exemplo, né? Porque emprestou dinheiro para o cunhado é uma grana que não volta mais. Mas enfim, quem empresta, empresta algo a alguém. Quem explica, explica algo a alguém. Quem dá, dá algo a alguém. Então a gente tem uma série de verbos que apresentam o mesmo comportamento, indicando algo a alguém. E aí a gente vai ter um verbo transitivo direto e indireto. Queridos amigos, verbo de ligação. Muita atenção em relação ao verbo de ligação, porque é um dos mais importantes. O verbo de ligação é aquele verbo que vai ligar, né? A gente já presumia isso, verbo de ligação, que vai ligar uma característica, um estado, uma profissão, um modo de ser a um sujeito. Essa característica, estado, profissão, a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Então agora eu vou dar o conceito completinho. Verbo de ligação é aquele que, indicando estado, isso é fundamentalmente importante. Verbo de ligação é aquele que, indicando estado, liga um predicativo do sujeito a um sujeito. Para ele ser de ligação, ele tem que passar por essas duas obrigações, esses dois pressupostos. Ele precisa, primeiro, indicar estado, nunca indicar ação. E segundo, ligar uma característica, um estado, uma profissão a um sujeito. A gente tem aqui, fiquei paralisado. Fiquei paralisado. Pergunta, qual é o sujeito da oração? Eu. Sujeito oculto, eu. A palavra paralisado é um estado atribuído ao sujeito por meio de um verbo? Mas não é um adjetivo da Claro que é um adjetivo, mas o adjetivo é uma abordagem morfológica. A gente está conversando sobre sintaxe. Sintaxe, eu pego o adjetivo e quero ver como é que ele trabalha estando dentro dessa oração. Estando dentro desta oração, o adjetivo paralisado, ele está atuando como predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, característica, estado ou profissão, atribuído ao sujeito por intermédio de um verbo qualquer. Por meio de um verbo qualquer, não precisa ser de ligação, tá bom? O verbo fiquei ligou um predicativo do sujeito a um sujeito? Então ele já tem 50% de chance de ser um verbo de ligação. O que mais ele precisa fazer para ser um verbo de ligação? Ele precisa indicar estado. Fiquei paralisado. Ligou um predicativo do sujeito a um sujeito? Sim. Indicou mudança de estado? Sim, o cara estava andando. A hora que ele viu, ele mudou o estado que ele estava. Ele ficou paralisado. Indicou mudança de estado? Então nós temos aqui um verbo de ligação. Entenderam a explicação? Alguém achou que o fiquei envolveu ação? Olha, quando eu digo para você... Bom, vou continuar a explicação aqui. Pagando... Achou? Vou dar outros exemplos aqui então. Para explicar com um pouco mais de profundidade o verbo de ligação, vou fazer um esqueminha aqui. Pafúncia bonita. Outro dia eu estava lendo o livro do Aguinaldo Martino, do LFG, e eu fico muito feliz sempre que eu vejo ele falando da Tanagildetina.
e do Childerico. Bom, Pafúncia. Esse aqui foi eu. Esse aqui foi eu. Pafúncia fui eu. Pafúncia é bonita. Pafúncia é sujeito. O bonita, característica atribuída ao sujeito por meio de um verbo. Predicativo do sujeito. Agora eu quero ver se os verbos que eu vou colocar aqui são verbos de ligação. Para que sejam de ligação, eles precisam fazer duas coisas. Ligar um sujeito a um predicativo e indicar estado. O ligou um predicativo a um sujeito? Ligou. Ele indica estado? Pafúncia é bonita. É um estado permanente da pafúncia. Não importa para mim o tempo verbal, se é passado, presente ou futuro. Pafúncia foi bonita, pafúncia era bonita, pafúncia é bonita, pafúncia será bonita, pafúncia seria bonita, não importa. O que importa, não importa o tempo verbal. O que me importa é que o verbo esteja indicando estado. Então, o verbo aqui cumpriu os dois pré-requisitos? Cumpriu. Ligou o sujeito a um predicativo e indicou estado. Portanto, ele é um verbo de ligação. Quando eu digo estado, eu faço referência aos mais variados tipos de estado. Aqui um estado permanente. Pafúncia está bonita. O está é estado? Sim. É estado. Esse estado é um estado permanente ou é um estado momentâneo? O está é momentâneo. Ela está agora, está ontem não sei, amanhã sabe, mas agora ela está. Então está aqui, ligou um predicativo a um sujeito? Sim. Indicou estado? Sim. Verbo de ligação. Pafúncia permanece bonita. Indicou um estado que perdura no tempo? Ligou um predicativo a um sujeito? Verbo de ligação. Pafúncia ficou bonita. Ficou. Ligou um predicativo a um sujeito? Sim ou não? Indicou mudança de estado? Ela não era bonita, passou a ser. Mudança de estado ainda é estado. Então, o ficou é verbo de ligação? Sim, mesmo ele indicando mudança de estado. Por quê? Porque ele ligou um predicativo a um sujeito e indicou estado. Seja um estado permanente, seja um estado eventual, seja mudança de estado, não importa. Se for estado e houver ligação de predicativo ao sujeito, nós temos verbos de ligação. E agora eu vou colocar um verbo pronominal. Pafúncia tornou-se bonita. Novamente, eu indico mudança de estado. Ela não era bonita e passou a ser. Temos, portanto, mais um caso de verbo de ligação. Pafúncia chegou bonita. O verbo chegar é verbo de ligação? Não. Por que não? Ação. Então, dá para confundir? Dá. Você olha o chegou, você fala, ligou um predicativo a um sujeito. Se eu colocar, então chegou não é de ligação, tá? Agora vamos colocar o continuou aqui. Pafúncia continuou bonita. É verbo de ligação? Sim, é verbo de ligação. Ligou um predicativo a um sujeito e indicou novamente um estado que perdura no tempo, verbo de ligação. Nós só podemos classificar os verbos quanto à sua predicação observando o caso concreto. A gente acabou de conversar sobre o verbo transitivo direto e seu complemento, chamado de objeto direto. E conversou também sobre o verbo transitivo indireto e aquele seu complemento, que vem sempre iniciado por preposição, que é o objeto indireto. Mas a gente ainda tem um outro tipo de complemento, chamado de complemento nominal. Na língua portuguesa, a gente tem 10 classes gramaticais. Substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, numerais e verbos, conjunções, preposições, advérbios e interjeições. E os gramáticos chamam os verbos de verbos. E chamam as outras 9 classes gramaticais de nome. Então, a gente vai encontrar 3 nomes que podem receber complemento. São eles os substantivos abstratos, os adjetivos e os advérbios. E os seus complementos serão chamados de complementos nominais. Tá aqui, ó. Eu quero ficar perto. A palavra perto, você concorda que ela indica o lugar em que eu quero ficar? A palavra que indica o lugar em que acontece um verbo é chamada de advérbio. Advérbio, se não é verbo, é nome.
Daí eu digo assim, eu quero ficar perto. Mas alguém pode perguntar, perto? Perto de quê? Daí eu digo, perto de tudo. Eu sei que seria de tudo que acho certo, mas eu vou colocar só o de tudo. A expressão de tudo é uma expressão preposicionada? Começou com preposição de? Essa expressão preposicionada se referiu a um advérbio? Perto? Perto de quê? Perto de tudo. A expressão de tudo é uma expressão preposicionada que se referiu a um advérbio. Isso aqui eu preciso que você memorize. Todas as vezes, é muito gostoso poder falar isso, todas as vezes, sem exceção, em que você encontrar uma expressão preposicionada, iniciada por preposição, se referindo a um advérbio, todas as vezes a expressão preposicionada vai ser um complemento nominal. Sem exceção. Ainda que você não perceba, mas isso não tem cara de complemento nominal, mas é. Entenderam a explicação? O primeiro caso de complemento nominal. Mas parece muito com objeto indireto. Parece mesmo, porque tanto o complemento nominal quanto o objeto indireto são iniciados por preposição. Para a gente fazer essa diferença, a gente vai ter que ver quem é que está tendo o sentido completado pela expressão preposicionada. A palavra perto é verbo ou é nome? Se é um nome, o complemento de um nome é o complemento nominal. Vou dar alguns exemplos bem evidentes, bem claros, tá? Da necessidade de um complemento nominal. Se eu chego e digo que eu tenho necessidade. Tem sentido completo? Se eu chego e digo, boa noite, senhores, eu tenho necessidade. Necessidade? Necessidade de quê? A palavra necessidade. Eu não sei se você se lembra, mas ela é um substantivo abstrato. Substantivo porque deu nome a uma condição. Abstrato porque a palavra necessidade depende de que alguém exista para que a palavra necessidade exista. Então é um substantivo abstrato. Este substantivo abstrato carece de uma expressão que lhe complete o sentido. Necessidade? Necessidade de quê? Eu tenho necessidade de água. A expressão de água é uma expressão preposicionada que acabou de completar o sentido de um substantivo abstrato. Portanto, de água, complemento nominal. Não confundam complemento nominal com objeto indireto, que eu vou mostrar agora como não confundir. Eu tenho necessidade de água e a expressão eu necessito de água tem o mesmo sentido. Transmitem a mesma informação, concordam comigo? A expressão de água na frase eu necessito de água completou o sentido do verbo necessitar? Como você classificaria o verbo necessitar quanto à sua predicação? Quem necessita, necessita de algo. Veio preposição? Verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu já sei o que eu vou encontrar na oração. Pode até não estar logo depois do verbo, mas eu sei que ali eu vou encontrar um objeto indireto. Como é que eu faço para diferenciar um objeto indireto de água aqui para o complemento nominal de água aqui em cima? O sentido das duas frases é o mesmo? É, mas a estrutura é diferente. O de água, no primeiro caso, completa o sentido de um nome, de um substantivo abstrato, portanto, complemento nominal. Aqui embaixo, o de água completa o sentido de um verbo, que é transitivo indireto. Esse erro você só comete por falta de atenção. Acabei de mostrar para você o complemento nominal de um substantivo abstrato. No exemplo da música, nós vimos o complemento nominal de um advérbio. E agora eu vou mostrar o complemento nominal de um adjetivo. O homem é fiel. Ponto. A palavra fiel é um adjetivo? Caracterizou adequadamente, inclusive, o substantivo homem? Sim. A palavra fiel aqui só tem sentido completo porque o nosso conhecimento de mundo permite que a gente diga que o homem é fiel no sentido mais amplo que a palavra tem. Mas pode ser que alguma pessoa de pouca fé questione.
e fale, fiel? Fiel a quê? Fiel a quem? Daí eu chego e completo adequadamente. Fiel a Deus. Ponto. A expressão a Deus foi iniciada por preposição? Completou o sentido da palavra fiel? Fiel é verbo ou é nome? Então, mais um macete. Todas as vezes que você se deparar com uma expressão iniciada por preposição, completando o sentido, nem digo completando, se referindo a um adjetivo, ela sempre vai ser um complemento nominal. Eu estou dizendo isso porque às vezes o cara olha e fala, Darrié, mas eu não precisaria da expressão a Deus. Se eu dissesse simplesmente o homem é fiel, a expressão teria sentido completo. Então, quando você coloca o a Deus, para mim não seria um complemento nominal, porque o nome não precisaria de complemento. Entendeu o raciocínio que eu quero tirar da sua cabeça? Por isso que eu estou te dizendo, todas as vezes, sempre, que você encontrar uma expressão preposicionada se referindo a um adjetivo, ela sempre vai ser um complemento nominal. Da mesma forma que todas as vezes em que você encontrar uma expressão preposicionada se referindo a um advérbio, ela sempre será um complemento nominal da mesma forma. Mas não precisava. Não importa. Isso é macete. Expressão preposicionada que se refere a adjetivo, complemento nominal sempre. Expressão preposicionada que se refere a advérbio, complemento nominal sempre. Expressão preposicionada que se refere a substantivo abstrato, aí a gente tem duas situações que depois eu explico. O predicativo do objeto é uma característica, um estado ou uma profissão que o sujeito atribui ao objeto direto de forma particular. É uma opinião particular do sujeito sobre o objeto, é uma percepção particular, é uma condição particular ou até mesmo um trabalho, uma profissão que o sujeito atribui ao objeto de forma particular. Ela achou meu cabelo engraçado. Qual é o sujeito da oração? Ela. Quem é que achou meu cabelo engraçado? Ela. Você percebeu que o verbo achar, neste contexto, não tem o sentido de encontrar. Tem o sentido de considerar, certo? O que ela considerou engraçado? O que ela achou engraçado? Eu tenho aqui um verbo transitivo direto. A expressão meu cabelo é aquilo que ela achou? Objeto direto. Agora eu quero que você observe a palavra engraçado. Por acaso a palavra engraçado, ela é a opinião particular do sujeito sobre o objeto direto meu cabelo? Quando o sujeito emite uma opinião sobre um objeto, atribui um estado, essa opinião, estado, característica e sei lá mais o que, vai ser chamada de predicativo do objeto. Tem mais algumas informações importantes para passar sobre isso, mas agora não vai caber. Então, no momento oportuno em que a gente esteja fazendo exercício, a gente vai fazer. Vocês se lembram o que é a voz passiva? Quando a gente encontra uma oração, ou seja, quando a gente encontra uma expressão com verbo, a gente pode ter ali ou voz ativa, ou voz passiva, ou voz reflexiva, ou até mesmo reflexiva recíproca. Eu só vou lembrar você o que é voz ativa e o que é voz passiva e como é que eu faço a conversão de uma para outra. Se eu digo assim, João chutou a bola. Qual é o sujeito desta oração? Quem é que chutou a bola? João. Sujeito. Ou letra feia, vai ficar assim mesmo. Sujeito. Esse sujeito realizou ação ou sofreu ação? Ele agiu, certo? Eu vou chamar o sujeito que age de sujeito agente. Que ele agiu. Quando o sujeito é agente, eu vou chamar a voz verbal de voz ativa. Classifica o verbo chutar para mim. Quem chuta, chuta algo ou alguém. Sentido real ou figurado. Verbo transitivo, direto.
a bola, objeto direto. Quando eu uso a voz ativa, é porque eu quero dar ênfase ao elemento que realizou a ação. É possível eu dar ênfase não a quem realizou a ação, mas a quem sofreu a ação? Como ficaria? A bola foi chutada por João. A informação é quase a mesma. A diferença é só que eu coloco o foco não em quem realiza, mas em quem sofre a ação. Então, você ter conhecimento de voz ativa e de voz passiva te proporciona fazer uma redação melhor. Quando você quiser inverter um pouco o foco, quando você quiser mostrar que você conhece alguns recursos diferentes, você pode usar a voz ativa e a voz passiva como recurso disso. Bom, vamos lá. A bola foi chutada por João. Qual é o sujeito dessa oração? Alguém acha que é o João ainda? Que bom, porque para encontrar sujeito, esquece aquilo que você ouviu no segundo grau. Sujeito é quem realiza a ação, nem sempre. Para encontrar sujeito, você já sabe como é que faz. Você pergunta quem é que ou o que é que antes do verbo. O que é que foi chutada por João? A bola agora é o sujeito da oração. Esse sujeito realizou ou sofreu a ação de ser chutada? Se o sujeito sofreu a ação, eu vou chamar essa voz de voz. Eu tenho dois tipos de voz passiva. Uma chamada de analítica, que apresenta a locução verbal. E a outra que apresenta o C como partícula passivadora. Por hora, vamos ficar com a que apresenta a locução verbal, que vai ser chamada de voz passiva analítica. Está vendo o verbo na voz ativa sendo chamado de verbo transitivo direto? Então agora eu vou te dar uma dica muito importante. Na voz passiva, a locução verbal inteira vai ter a mesma classificação do verbo da voz ativa. Se eu perguntar para você como se classifica a locução verbal foi chutada, em vez de você pegar cada verbo e ficar se debatendo com ele, manda para a voz ativa, pega a classificação do verbo e repete na voz passiva. Entenderam o que eu quis dizer? Sim ou não? João chutou a bola. Verbo transitivo direto. Quando eu passo para a voz passiva e digo a bola foi chutada por João, o verbo da voz ativa vai manter a sua classificação na locução verbal da voz passiva. Tá? Chutou é pretérito perfeito. O verbo auxiliar na voz passiva tem que manter o mesmo tempo verbal. A bola foi chutada. Se eu dissesse a bola era chutada, a bola seria chutada, a bola será chutada, ou a bola era chutada, ia estar errado. Aqui eu preciso de a bola foi chutada. Pergunto a vocês. O João, na voz ativa, era sujeito e realizava a ação, certo? Quando houve a conversão para a voz passiva, a posição de sujeito foi ocupada pela bola, que era objeto direto. O que era um verbo na voz ativa virou uma locução verbal na voz passiva. O que era sujeito na voz ativa era um sujeito agente, não era? Deixou de ser sujeito? Deixou, mas continua sendo agente. E na voz passiva, a expressão por João é quem age? Quem é que agiu no estando na voz passiva? A bola foi chutada por João. Quem é que agiu? João continua sendo o cara que agiu? Ele agiu estando na voz passiva? Quem age estando na voz passiva vai ser chamado de agente da passiva. Não é simples? Primeira coisa que você tem que fazer, identificar a voz passiva. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Mais uma vez, legião urbana. Qual é o sujeito da oração? Quem é que foi morto por vocês? Quem é que foi morto por vocês? Deus. Esse mesmo Deus, sujeito da oração, foi morto. Esse Deus realizou ou sofreu a ação de ser morto? Sofreu a ação. Então eu tenho voz passiva. Essa voz passiva apresentou locução verbal? Sim. Apareceu nessa oração quem é que matou o Deus? Quem é que realizou a ação de matar o Deus? Quem foi? Por vocês. Então, por vocês, neste caso, é uma expressão que, estando na voz passiva, realizou a ação que recaiu sobre o sujeito. Isso se chama agente
da passiva. Agente da passiva é o elemento que, estando na voz passiva, realiza a ação que recai sobre o sujeito. São 10 ou 12 funções sintáticas, dependendo se a gente considera verbo função sintática ou não. A gente vai ter que se acostumar. Se a gente chega na cozinha do brasileiro, você encontra lá arroz, feijão, cebola, alho, tomate, alface, macarrão, óleo, talvez um bifinho, talvez buchada, chambari, feijoada. A gente tem total familiaridade com essas comidas, não tem? E se um gringo vem para cá? Um japonês vem para cá? Ele vai saber o que é buchada, chambari e essas coisas? Não. Ele vai precisar de um tempo até ele se familiarizar com aqueles alimentos. Para a gente se familiarizar com função sintática, são só 12. A gente vai ter que dar esse rolezinho, estudar gramática todo dia, assistir aulinha, dar like nos vídeos, se inscrever nos canais. Mas então, assim, é uma coisa que tem que ser diária. Eu vivo tentando arrastar a gramática para coisa que não é de gramática. Para música, para comercial de televisão, para fala de série. O inverno está chegando. Quem gosta de Game of Thrones sabe do que eu estou falando. Então a gente tenta arrastar a gramática para coisas do nosso dia a dia, para tornar a matéria mais fácil de memorizar. Tá bom? Vamos lá, continuando aqui para liberar vocês. Adjunto adnominal. A palavra adjunto tem o prefixo ad. O prefixo ad significa junto. Adjunto acaba virando então junto, junto. Adjunto adnominal. Junto, junto, junto do nome. Então, o que é adjunto adnominal? Adjunto adnominal é a palavra ou é a expressão que, fazendo parte de um termo que tenha um núcleo nominal, caracteriza ou determina aquele núcleo. Calma, que no exemplo fica mais fácil. O resto ficou muito abstrato. Vamos lá. Para que serve a adjunto adnominal? Para tornar a expressão mais volumosa de informação. Exemplo. Alunos chegaram. Tem sentido completo? Pior que tem. Você vai querer saber chegaram aonde, certo? O aonde é adjunto adverbial de lugar, não é complemento verbal. Chegaram ao cursinho. Ao cursinho é o local em que aconteceu o verbo. Os alunos chegaram aqui. A palavra aqui é o local em que aconteceu o verbo. Não é complemento verbal, é adjunto adverbial de lugar. Os alunos chegaram agora. Agora não é complemento verbal, é adjunto adverbial de tempo. Lugar em que acontece verbo, modo. Vamos lá. Lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, negação, causa, consequência, concessão, proporção. São elementos de valor adverbial. Não confunda com complemento verbal. É que a gente gosta tanto de saber onde, quando, como e porquê, que a gente acha que isso é complemento, mas não é. O menino chorou de dor. De dor, adjunto adverbial de causa. É a causa do verbo chorar. O menino chegou... o menino mora em Palmas. Em Palmas tem tudo a ver com complemento verbal, não tem? Porque se eu digo o menino mora, parece que falta sentido, e falta mesmo. Mas o em Palmas é o lugar em que acontece o verbo? Sim, adjunto adverbial de lugar. Tá bom? Então vamos lá, só para você saber, adjunto adverbial não é complemento. Vamos lá, alunos chegaram, o professor chegou, todos chegaram. Teria sentido completo? Pobre, mas tem, não tem? Está tão pobre que a gente implica. Vamos tentar tornar o sujeito um pouco mais volumoso? Qual é o sujeito da oração agora? Alunos chegaram. Quem é que chegou? Tudo isso é sujeito. Mas ficou pobre, não ficou? Sujeito é um núcleo, alunos é um núcleo do sujeito.
Esse núcleo do sujeito é um nome ou é um verbo? Então, acabei de encontrar um termo de núcleo. Acabei de encontrar um termo de núcleo nominal. Sujeito é um termo de núcleo nominal? É um termo da oração, como existem outros tantos. A palavra mais importante deste termo, desse sujeito, é alunos. Alunos é um nome? Então, nós temos aqui um termo de núcleo nominal, certo? Adjunto, adnominal, é a palavra ou expressão que, fazendo parte, estando junto desse termo de núcleo nominal, vai caracterizar ou determinar um núcleo. O que é determinar? É isso. Ó. Quando eu coloco os, antes de alunos aparecer, eu já sei que o alunos vai ser masculino e plural. Faz sentido? Sim ou não? O artigo os faz parte de um termo de núcleo nominal? Determinou o núcleo, indicando gênero masculino e número plural? Então, o artigo vai ser um exemplo de adjunto adnominal. Continuando. Os meus alunos. O pronome meus é um pronome possessivo, certo? Antes de alunos aparecer, quando apareceu um meus, você já sabia que era masculino e plural? Então, tanto o artigo os quanto o pronome meus, os dois determinaram o núcleo do termo nominal sujeito, certo? Então, tanto os quanto meus estão fazendo... Vamos lá. Elemento que, fazendo parte de um termo de núcleo nominal, determina ou caracteriza o núcleo. O os faz parte de um termo de núcleo nominal? Faz. E o meus também. Ambos determinaram o núcleo? Ambos são adjuntos adnominais. Os meus alunos inteligentes chegaram. A palavra inteligentes faz parte de um termo de núcleo nominal? Caracterizou o núcleo? O adjetivo inteligentes vai atuar sintaticamente como adjunto adnominal. Para que serve adjunto adnominal? Para inflar significativamente um termo nominal qualquer. Quando o segundo sol chegar, qual o sujeito dessa oração? Quem é que vai chegar? O segundo sol. O segundo sol, sujeito da oração. Qual é a palavra mais importante desse sujeito? Sol. O artigo o faz parte do sujeito? Determinou o sol? O numeral segundo faz parte do sujeito? Determinou o sol? Então, tanto o quanto o segundo são ótimos exemplos de adjuntos adnominais. Não fica contando perna de M e de N aqui que vai dar errado, firmeza? O sol é núcleo. E a palavra sol é um núcleo do sujeito. É um núcleo de um termo nominal? Sim, ele é um nome e é um núcleo. Houve dentro desse termo, do sujeito, alguma palavra que acompanhasse determinando? O indicou que sol é masculino? A palavra segundo indicou que a palavra sol é masculina? Então, tanto o quanto o segundo são adjuntos adnominais porque fazem parte de um termo de núcleo nominal e estão determinando tal núcleo. Próximo elemento que você precisa conhecer, porque ele aparece muito, o adjunto adverbial. Adjunto adverbial é a expressão que coloca sobre o verbo inúmeras circunstâncias. Essas circunstâncias podem ser o modo como aconteceu o verbo, o momento em que aconteceu o verbo, a causa de um verbo acontecer, o lugar, a intensidade, a negação de um verbo. Mas vai acontecer também, embora seja menos comum, que a gente encontre adjuntos adverbiais de intensidade e só o de intensidade, modificando, além do verbo, adjetivos ou próprios advérbios. Exemplos. Pafúncia é bonita. Você concorda que a palavra bonita é um adjetivo? Esse adjetivo está neste contexto atuando como predicativo do sujeito, tá? Embora essa informação aqui não é muito relevante não, mas eu quis classificar só para você saber que a palavra bonita é as duas coisas. Morfologicamente ela é um adjetivo
E esse adjetivo, quando veio trabalhar nessa oração, conseguiu uma vaga de predicativo do sujeito. Beleza? Tá. E se eu disser que Pafúncia, ela é muito bonita? Bastante bonita, exageradamente bonita. Essa palavra muito, demasiadamente, exageradamente, qualquer palavra que se comporte da mesma forma, vai estar, por acaso, intensificando o adjetivo bonita? Então nós acabamos de encontrar a única possibilidade de um adjunto adverbial modificar um adjetivo. Adjunto adverbial de intensidade. Eu acordei tarde hoje. A palavra hoje indicou o momento em que eu acordei? Morfologicamente, a palavra hoje é advérbio de tempo e sintaticamente adjunto adverbial de tempo. A palavra tarde, ele está editando há tanto tempo os meus vídeos que ele já vai me corrigindo a minha matéria, entendeu? Ele está sabendo melhor a gramática. Agora sim. Isso aí, Rodrigão. A palavra tarde aqui, ela indicou o momento em que aconteceu o verbo acordar? Advérbio de tempo. Mas se eu falar que eu acordei muito tarde, ou bastante tarde, ou satisfatoriamente tarde, a palavra muito, neste caso, ela intensificou a palavra tarde? Eu acordei tardíssimo, seria se eu fosse transformar numa palavra só. Percebeu que a palavra tarde é um advérbio de tempo? Espero que sim. A palavra muito intensificou um advérbio. Então a palavra muito vai ser aqui um adjunto adverbial de intensidade. Fugindo do padrão, porque o padrão é que adjuntos adverbiais modifiquem verbos. E extraordinariamente nós vamos encontrar adjuntos adverbiais de intensidade e somente de intensidade, modificando adjetivos ou próprios advérbios. A expressão na vida noturna, por acaso, indicou o lugar em que o pobre homem foi procurar cura para o seu mal de amor? É o lugar em que aconteceu o verbo procurar. Se é o lugar em que aconteceu o verbo, na vida noturna, eu vou classificar como adjunto adverbial de lugar. Continuando a brincadeira. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Eu já li isso aí. A expressão demais intensificou o verbo beber? Adjunto adverbial de intensidade. A gente vai encontrar também um termo chamado de aposto. É uma expressão normalmente de caráter explicativo que aparece depois de um nome, normalmente entre vírgulas ou depois de 2 pontos, e vão explicar esse nome para a gente. Exemplo. Se eu chego aqui e digo assim, olha, eu tenho um objetivo. E paro aqui. A frase tem sentido completo, sim. Só que eu vou achar que talvez seja interessante eu contar para vocês que estão me ouvindo qual é esse objetivo. Talvez alguém tenha ficado curioso. Eu tenho um objetivo, eu coloco 2 pontos. Eu coloco aqui, sua aprovação. A expressão sua aprovação explicou para o leitor ou para o ouvinte um nome objetivo? Isso se chama aposto explicativo. A gente tem outros tipos de aposto, tá? A gente tem aposto resumitivo, enumerativo, distributivo, especificativo e explicativo. São alguns tipos de aposto. A gente vai bater em cima dos que mais aparecem em prova, neste caso, aposto explicativo. Jorge Versilo também é um cara bacana, com musiquinhas legais. Ele fala, eu tenho uma ideia. Então, eu digo, tenho uma ideia. Tem sentido completo? Tem sentido completo. Mas alguém pode querer saber que ideia é essa. E aí eu chego e digo, você na minha teia.
é o Homem-Aranha. Você na minha teia está explicando para o leitor ou para o ouvinte qual é a ideia? Então a expressão você na minha teia vai atuar como aposto explicativo. Apareceria ou depois de 2 pontos, ou entre vírgulas, ou entre travessões, ou até mesmo entre parênteses. Caros amigos. A expressão caros amigos que eu acabei de utilizar foi para chamar a atenção do meu ouvinte ou do meu leitor? As expressões utilizadas para chamar a atenção de ouvinte ou de leitor são chamadas de vocativo. Elas podem aparecer no começo, é o mais comum que apareça no começo, mas pode aparecer também no meio ou no final da frase. O que eu preciso que você saiba é que o vocativo sempre vai estar isolado por vírgulas e que eu preciso também que você não confunda vocativo com sujeito. Por exemplo, amigos, eu quero agradecê-los pela presença de vocês aqui hoje. Qual o sujeito? Amigos, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Eu. Quem é que quer agradecer a presença? Eu. Mas a palavra amigos foi usada no começo para chamar a atenção do meu ouvinte para aquilo que eu estou dizendo? Então, amigos vai ser um exemplo de vocativo. Marvin, a vida é para valer. A palavra Marvin aí é o nome do menino a quem o pai chamou? É uma expressão Marvin, é uma expressão de chamamento? Marvin, a vida é para valer. Então, Marvin vai ser um exemplo de vocativo. A presença da vírgula já é um indicativo de que não é o sujeito. O que é para valer? Qual é o sujeito da oração? O que é para valer? A vida é o sujeito da oração. O Marvin é o vocativo. Então não poderia. A vida é para valer, Marvin. No caso, professor, no lugar de Marvin, colocar pessoal. Vocativo do mesmo jeito. Queridos amigos, este ano tem concurso do TJ. Não percam a oportunidade. Esse queridos amigos é vocativo. O pessoal aqui também seria vocativo. Queridos amigos, muito obrigado pela paciência de vocês, pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço e a gente se vê por aqui. Valeu, galera! Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Um grande abraço, fique com Deus e, amigo, abre o caderno e vem para o YouTube.